O Instituto Datafolha, na última pesquisa, mostrou que Marina Silva ganharia no segundo turno em qualquer simulação nas eleições presidenciais de 2018. Só que o momento atual é tão intenso e tão conturbado que 2018 parece longo prazo. Marina Silva é a entrevistada de hoje. Ela é porta-voz do partido Rede e Sustentabilidade, foi senadora, ministra do Meio Ambiente, candidata a presidente da República. E eu vou conversar com ela sobre quais são os planos de Marina Silva e qual a sua análise da crise política. Marina, obrigada por estar aqui. E, bom, tem essa pesquisa da Datafolha e logo depois você deu entrevistas dizendo que era a favor da antecipação das eleições. Tem uma relação entre uma coisa e outra? Miriam, na verdade, você sabe da minha posição que vem desde 2015, defendendo que a saída para o Brasil, fazer uma transição, para que a gente possa, de fato, enfrentar a crise política e econômica que nós estamos vivendo, e principalmente a crise de valores, é uma nova eleição. E eu sempre bati na tecla do TSE de caçar a chapa Dilma Temer, porque a chapa inteira, como vem sendo comprovado, utilizou o dinheiro da corrupção para fraudar essas eleições. A minha posição em relação a isso não tem nada a ver com as pesquisas, até porque para mim não teria, digamos assim, vantagem de ser candidata agora, não é? Eu acabei de criar um partido, é um partido pequeno, não é? Obviamente que seria um mandato de, enfim, 1 ano e pouco, não seria vantagem, mas nós não temos que pensar em vantagem particularmente nem para partido e nem para lideranças políticas. Nós temos que pensar o que é o melhor para o Brasil. E o melhor para o Brasil é que a gente possa fazer uma transição legitimada pela sociedade brasileira para repactuar as relações. A relação da sociedade com o programa que precisa ser implementado, das reformas, a estruturação que precisa fazer do país e a repactuação com as lideranças políticas, porque nós não temos um presidente com popularidade nem credibilidade e agora padecendo de legitimidade. Na verdade, a sua última entrevista aqui nesse programa foi exatamente meses atrás. Há 7 meses, quase 8 meses. Pois é, e naquele momento que era o começo do processo de impeachment, a presidente Dilma ia ser afastada, primeiro temporariamente, a senhora defendeu realmente a eleição direta e não o caminho do impeachment, mas o caminho da eleição direta. O problema é que a eleição direta agora só poderia acontecer se houvesse a vacância do cargo até 31 de dezembro de 2016, portanto, faltam alguns dias. Então, diante disso, fazer o quê? A sua proposta é que o presidente pense em renunciar a isso? A renúncia é sempre um ato, enfim, individual, unilateral, né? E, obviamente, que é uma decisão do presidente. Infelizmente, no Brasil se criou essa ideia de que quem renuncia é fraco, e quem renuncia é porque não está lutando. Na verdade, a renúncia, às vezes, é a única fortaleza que nos resta, porque um estadista jamais coloca um projeto de poder acima de um projeto de país. Um estadista jamais coloca o futuro da sua nação, não é subordinado à sua eleição. Um estadista faz o que é melhor para o país. E, obviamente, que nesse momento o melhor para o país é uma nova eleição. Quem fizesse isso como um gesto de amor ao Brasil e às suas instituições que precisam se reestabelecer, criar um novo vínculo com a sociedade brasileira, uma apartação da sociedade brasileira com os políticos, com os partidos políticos e agora beirando ao descrédito com as instituições. Então, nós não podemos aprofundar esse fosso. Para fazer as reformas que precisam ser feitas, precisa de ter legitimidade, popularidade, credibilidade, algo que é muito escasso, inclusive depois que o presidente foi citado em delações e que caiu, enfim, a sua credibilidade na sociedade. Mais de 60% das pessoas querem uma nova eleição. A senhora seria candidata nesse cenário? Essa é uma decisão que será tomada, e eu acredito não só pela rede, por mim, mas por todos os partidos, depois que a gente devolver ao povo a possibilidade de votar. Antes disso,
qualquer discussão de nomes e de eleição de pessoas, não é, será um atropelo. Nesse momento, o que precisa devolver é a possibilidade das pessoas repararem o erro que cometeram, e cometeram injustamente. Primeiro, pelo abuso do poder econômico, segundo, porque não tiveram a coragem de dizer a verdade para a população brasileira. Se alguém dissesse que nós estávamos à beira dessa crise e de que teríamos que tomar as medidas duras que estão sendo tomadas, algumas delas até injustas com a sociedade brasileira, e muito injustas até, né, tenho certeza que as pessoas teriam pensado duas vezes, olhado duas vezes, antes de votar em quem votaram. Você estava falando assim, falaram, disseram, a senhora não está dizendo quem foi que fez isso, quem foi que mentiu para a população? Quem mentiu para a população foi a chapa Dilma Temer. O PMDB e o PT não falaram a verdade. E ainda tiveram uma atitude de violência política jamais imaginada com quem teve a coragem de dizer que nós estávamos à beira de uma crise econômica e que provocaria uma crise social. Naquele momento ainda não tínhamos os graves casos de corrupção vindo à tona, que estão sendo trazidos pela Lava Jato. Naquele momento, quem olhava para a economia brasileira sabia claramente que não tinha como continuar aquele caminho de crescimento via o consumo interno com os estímulos que estavam sendo dados. E que o fato de não ter feito o dever de casa em 2008 teria consequências dramáticas para o Brasil, como estamos tendo agora. E, obviamente, que se trocou, né, fazer o dever de casa por popularidade. Não é? O Brasil se troca credibilidade por popularidade passageira. E quando se faz isso, o preço é muito alto que se paga, principalmente da população. Durante o debate de impeachment, o que a rede fez foi virar uma espécie de linha auxiliar do PT. Inclusive, o que eles vocalizavam? Não uma alternativa como eleição direta, o que eles, no debate, naquela briga, no conflito dentro do parlamento, o que a rede fez, os representantes da rede, disseram o tempo todo que ela não teria, a ex-presidente Dilma não teria cometido crime nenhum, que era só uma questão contábil. Várias vezes eu ouvi isso de representantes da rede. Como é que a senhora avalia essa atitude? E não virou uma linha auxiliar? Não. A rede, como partido político, fez uma longa reunião de 2 dias, onde mais de 60% da sua direção aprovou a admissibilidade do impeachment. Eu mesma advoguei essa tese, porque houve um convencimento no processo. Nós temos 4 deputados. 2 deputados, o Miro Teixeira e o João Derli, votaram pela admissibilidade do impeachment. O deputado Molon e o deputado Aliel votaram contrário à admissibilidade do impeachment. Não é? A rede, como partido, tinha uma posição. Mas, como partido também, a rede não fecha a questão. Mas a rede foi pela admissibilidade do impeachment por entender que havia, sim, um crime de responsabilidade em função do descumprimento da lei orçamentária, que acarreta crime de responsabilidade, no caso aí do desrespeito, não é? À legislação que trata do orçamento público. Depois que o Banco Central atestou que, de fato, foram feitas operações de crédito sem que houvesse, não é, uma anuência do Congresso, isso ficou mais do que claro que havia sim um crime de responsabilidade. Agora, o que eu dizia desde sempre é que havia legalidade, mas não iria alcançar a finalidade. Porque se a finalidade era passar o Brasil a limpo e ter uma transição para levar o país para uma outra dimensão, não seria o PMDB e nem o vice-presidente Michel Temer que iriam conduzir esse processo. Porque, eu dizia, a chapa Dilma Temer padecem dos mesmos problemas. Ambos ganharam a eleição sem apresentar um programa, não falaram a verdade durante o processo eleitoral, ambos levaram o país para essa crise, com tudo que foi praticado e que nós sabemos que levou a todas essas consequências, e ambos estavam envolvidos
nos casos gravíssimos de corrupção que nós estamos vendo aí, inclusive com uma comissão conjunta dos dois partidos em relação à distribuição dos cargos e das propinas, de sorte que Dilma e Temer são faces da mesma moeda. Não é? O condomínio político que elegeu os dois são responsáveis pela crise e, com certeza, não era tirando uma parte que se iria ter o bastião para resolver a crise. Pelo contrário, só aprofunda. E a Lava Jato está trazendo cada vez mais elementos que aprofundarão a crise. Nesse momento, nós temos que pensar no que é melhor para o Brasil, o que de fato possa fazer uma transição para que possamos sair da crise econômica e principalmente da crise política, porque a crise política é geradora da crise econômica, da crise social que nós estamos vivendo. A política deixou de resolver problemas e passou a ser ela a criadora de problemas. Tá certo. Marina Silva, vou fazer um pequeno intervalo, eu volto daqui a pouco, continuando essa conversa. Hoje o programa é com a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva. Senadora, se o presidente Temer permanecer e no ano que vem houver uma decisão do TSE sobre a chapa, condenando a chapa Dilma Temer, portanto atingindo o presidente da República, ele teria que ser afastado, né, depois de se defender na próprio judiciário. Mas aí a solução constitucional é uma eleição indireta pelo Congresso. O deputado da Rede, Miro Teixeira, tem uma proposta de emenda constitucional que prorroga esse espaço de eleição direta até os 6 meses do final do mandato, né? A Rede vai fazer esforço para a aprovação dessa emenda, vai defender essa emenda ou vai continuar propondo que caminhos para a eleição direta? A legislação eleitoral aprovada, ela estabelece que, no caso da cassação, a menos que estejam faltando apenas 6 meses, deve haver uma nova eleição. Se o legislador, naquela época em que não tínhamos essa crise, assim propôs, é porque ele sabe que a soberania popular está acima de qualquer coisa diante de uma situação como essa. Mas na Constituição está há 2 anos. A Constituição, ela, ao ser interpretada pelo legislador, assim entendeu que eles estariam abrindo mão desse direito e devolvendo para a sociedade que está acima do próprio Congresso. Aliás, essa mudança aconteceu, sabe por quê? Porque quando eram cassados os governadores, em alguns casos assumia o segundo lugar e em alguns casos você tinha ali a necessidade de fazer uma nova eleição. Então, o legislador entendeu que era melhor criar um mecanismo que, a menos que faltassem 6 meses, no caso da cassação, deveria haver uma nova eleição. Não, eu entendo isso, que esse é o Código Eleitoral e a Constituição, só que exatamente a emenda Miro é para compatibilizar o Código Eleitoral com a Constituição, mudando a Constituição, no caso, porque a Constituição estabelece 2 anos. Então, quer dizer, o caminho vai ser defender a proposta Miro? Exatamente. É uma proposta que nós estamos trabalhando exatamente para sermos coerentes com isso que nós estamos defendendo. Aliás, nós fomos os primeiros a levantar essa questão da legislação eleitoral, que foi questionada pelo Ministério Público, e o Miro agora está dando suporte constitucional para que a soberania popular, assim como desejaram os legisladores, ela prevaleça. E não existe momento melhor para ela prevalecer do que esse agora. Mais de 60% das pessoas querem uma nova eleição. A popularidade do presidente despencou em 50% nas últimas pesquisas. Nós corremos o risco de termos 2 presidentes cassados em um único mandato, que é mais para se convocar o povo brasileiro. Nós temos um Congresso em que quase, segundo as informações que se tem da Lava Jato, que é possível que quase 200 pessoas estejam envolvidas nos crimes de corrupção que estão sendo investigados. Essas pessoas que vão escolher indiretamente por sobre os brasileiros a alternativa, com certeza isso não vai dar certo. O caminho mais correto é devolver para a sociedade, legitimar aquele que fará essa transição. Qual a sua opinião sobre o ajuste Temer?
A PEC do teto de gastos e a reforma da Previdência. Sem sombra de dúvidas, é preciso controlar o gasto público. Nós estamos em uma situação em que, se continuarmos dessa forma, é cada vez mais indo para o buraco. Aliás, eu fui a primeira pessoa a falar em controle do gasto público em 2010, quando, no nosso programa de governo, nós apresentamos a ideia de que o gasto público só poderia crescer a metade do crescimento do PIB. O PIB cresceu 4%, podemos comprometer 2% desse crescimento. Qual é a diferença dessa proposta para a que nós temos hoje? É que a de hoje, ela congela o orçamento por um período de 10 anos para rediscutir, caso, enfim, haja possibilidade de mudança, e coloca um teto geral para o orçamento público, aonde todos terão que competir por esses recursos. Obviamente que questões estratégicas como saúde, educação, por mais que não tenham um teto, vão acabar sendo prejudicadas em função de que o que está dentro dessa caixa vai disputar o mesmo oxigênio. Então, no caso da proposta que nós fazíamos, naquela época já, ela dava essa margem. Se está crescendo a economia, né, e se a gente atinge um superávit de 2%, 3%, você não precisa ficar crescendo o superávit indefinidamente em prejuízo de investimentos que são estratégicos, né? Com certeza, eu votaria pela admissibilidade, fazendo todas essas correções. No caso da Previdência, a mesma coisa, não é? É preciso que a gente tenha uma resposta para o futuro das pessoas que poderão não ter uma aposentadoria. O Brasil, daqui a pouco, será um país velho. Ainda não somos, um país de pessoas idosas, não é? Mas só que hoje, mesmo ainda sendo um país de população jovem, nós já gastamos o equivalente a países de população de pessoas idosas, como é o caso, sobretudo, da Europa. Então, o estudo que foi feito pelo IPEA, não é, dá conta de que nós estamos em 13º lugar no ranking do gasto público e em 56º em termos de população, idade da população. Ou seja, nós gastamos como se tivéssemos uma população de pessoas idosas, não é, com uma população ainda jovem. Então, é preciso resolver esse problema, com certeza, não é? E votaria pela admissibilidade, corrigindo as arbitrariedades. Quais são as arbitrariedades? Uma pessoa, para se aposentar, né, digamos, recebendo o benefício integralmente, ter que contribuir quase 50 anos, com certeza é uma arbitrariedade. Você ter separado, digamos assim, aqueles que são beneficiários da Previdência, né, deixando de fora os militares, deixando de fora o Judiciário, o próprio Ministério Público, que é onde recai, digamos assim, os maiores benefícios, e colocando apenas uma parte dos funcionários públicos e da iniciativa privada, e isso é uma arbitrariedade. E ainda os trabalhadores rurais, que antes eles se aposentavam com base em uma determinada quantia da sua produção. Hoje eles terão que ter um salário mínimo para ser em cima do salário mínimo, equivalente ao salário mínimo, não é? E aí tem uma série de outras coisas que você vai observando que uma pessoa, para se aposentar integralmente, tem que começar a trabalhar com 16 anos, sem ter que ficar desempregado um único dia. Isso é impossível numa economia como a nossa. Houve um aumento do desmatamento no Brasil em plena recessão, uma coisa que normalmente nem acontece, porque a recessão ela diminui tudo, até às vezes o desmatamento. O que foi que aconteceu dessa vez? Por que aumentou tão fortemente o desmatamento, mesmo no ano recessivo? O desmonte do plano de combate ao desmatamento, que iniciou no governo Dilma e continua, tudo que foi feito para acabar com o Código Florestal, aliás, há um estudo recente do Amazon que dá conta que é exatamente a partir do fim do Código Florestal que começou o desmatamento a ser retomado, e hoje o desmatamento é sobretudo invasão em terra pública, porque foram legalizados mais de 47 milhões de hectares desmatados ilegalmente pela grilagem. E ora, as pessoas aprenderam o caminho da floresta. Derruba a floresta e alguém propõe,
uma forma legal de legalizar o crime. Então é isso que está fazendo o desmatamento aumentar. E você tem toda a razão. Está aumentando em pleno período, não é nem só recessivo, nós estamos vivendo uma das piores situações na economia, não é, com crescimento negativo, e o desmatamento aumentando. O Brasil assumiu no Acordo de Paris, não é, os compromissos no âmbito da Convenção do Clima, e o meio que ele dispunha para cumprir a meta, que é o desmatamento, até esse está sendo agora desconstituído. Na minha época, nós conseguimos o feito de tirar o desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados para um processo de queda que foi ao menor desmatamento, caindo mais de 80%, e agora, lamentavelmente, a gente vê todos esses retrocessos, inclusive no licenciamento agora, que estão querendo, o senador Anastasia, que seja o Ministério do Transporte, a galinha que, digamos, a raposa que vai cuidar do galinheiro, né? Então, isso é um absurdo, absurdo dos absurdos. Há mais de 40 anos eu sou jornalista, cobrindo a crise desse país. Eu nunca vi uma crise tão profunda e tão cheia de ramificações. Ela é política, ela é econômica, ela é moral, é de conflito entre poderes, é de valores, é de acirramento de ódio entre brasileiros. Então, como é que a senhora acha que a gente vai superar tudo isso? Vai superar a curto prazo? Vamos ficar nessa agonia por muito tempo? Com certeza a sociedade brasileira e o Brasil é maior do que tudo isso, são maiores do que tudo isso. Agora, o avanço que nós tivemos na sociedade não foi acompanhado nem pelos partidos, nem pela maioria das lideranças políticas. E é isso que está levando a essa crise. O Brasil, infelizmente, vive uma das piores situações, aonde a gente chega ao ponto de mudar a instituição Senado para fazer permanecer uma pessoa que, pela legislação e pela Constituição, não pode ficar na linha sucessória. Então, essa situação não pode ser aprofundada. E eu vejo que tem sim um caminho. O caminho é devolver para a sociedade a possibilidade de repactuar a relação dela própria com a política e as instituições. Até porque, se isso não acontecer, esse fosso só vai aumentar. Nesse momento, a crise mais grave é a crise da política. As pessoas pensam que fazendo pacotes econômicos, por mais que tenhamos uma equipe competente que está fazendo isso, vão resolver o problema. Não vai resolver o problema. Aliás, está aumentando o problema, que é jogando no descrédito propostas que poderiam ser interessantes em outras circunstâncias e pessoas que poderiam dar uma grande contribuição tendo outro tipo de liderança. Hoje o governo Temer é um mau hospedeiro da equipe econômica, não é? É como você imaginar, tem uma planta na Amazônia, uma árvore na Amazônia, que é o apuí. Ele sempre precisa de uma outra árvore para poder crescer, não é? E ele busca as árvores mais fortes para ter tempo de criar raiz. A árvore mais frágil da Amazônia chama-se imbaúba, que é uma pioneira. É como se fosse um apuí numa imbaúba. É isso que está acontecendo no Brasil. Obrigada pela entrevista. Eu volto semana que vem.